Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula de eclesiologia. Hoje eu quero falar sobre a adoração na igreja. Adoração, ela é o coração da vida da igreja. A adoração sempre esteve presente na igreja. Em todos os tempos da história da igreja, a adoração fez parte. Então hoje, a adoração ela não é apenas um momento do culto. Não é aquele momento que se inicia com uma música e depois termina, não. A adoração, ela é a razão da nossa existência, da existência da igreja. Porque nós fomos criados para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Nós vivemos para isso. Jesus nos ensina que o Pai veio buscar verdadeiros adoradores. João capítulo 4 vai deixar muito claro Jesus dizendo que o Pai procura adoradores. João 4:24, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração, ela é central porque ela expressa quem Deus é. E é quem nós somos diante de Deus. Criaturas redimidas, rendidas ao Senhor. O desejo do Senhor é ver a sua igreja rendida a Ele. É a sua igreja que o adora, e o adora em espírito e em verdade. João Calvino escreve assim: a adoração de Deus deve ser pura e conforme a sua palavra. Quando inventamos formas humanas de culto, nos afastamos da verdadeira adoração. No livro A Igreja que Jesus Sonhou, eu escrevi assim: adorar não é apenas cantar, mas viver rendido ao Senhor. A igreja que adora em espírito e em verdade transforma não só seus cultos, mas também o mundo ao seu redor. Nós somos chamados à adoração. Então não tem como eu pensar igreja sem adoração. Não tem como, não tem como. Agora vamos entender qual é o propósito da adoração. A adoração tem dois propósitos fundamentais: glorificar a Deus. Salmo 29:2 vai nos dizer que Deus é digno de todo louvor. Então a adoração é para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. A adoração, o momento de adoração na igreja não é para mim e para você. Já vi pessoas falando: pastor, o louvor não canta as músicas que eu gosto. Não, ali nós não estamos para cantar aquilo que nós gostamos. Nós estamos para adorar a Deus. É Deus que precisa gostar daquilo que nós estamos entregando. Então a adoração, ela tem como propósito glorificar a Deus, e ela também tem como propósito edificar os crentes. A adoração, ela fortalece a fé e ela consola os corações. À medida que nós adoramos, nós estamos sendo edificados. Entenda. Quando eu oro, a minha oração não muda quem Deus é, porque Deus é imutável. Lembra da aula que nós tivemos aqui do caráter de Deus? A imutabilidade. Deus é imutável. Deus não muda. Então, quando eu oro, Deus não muda. Quando eu jejuo, Deus não muda. Quando eu adoro, Deus não muda. Pastor, então por que eu oro? Por que eu jejuo? Por que eu tenho que adorar? Porque no momento que eu estou adorando, sou eu que sou transformado. Sou eu que sou edificado. Então a adoração, ela glorifica a Deus, mas ela também edifica a vida do crente. Então glorifica a Deus, mas o crente é edificado. João 4:24, nós já lemos, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Perceba que há um padrão para a adoração. Ela tem que acontecer em espírito e em verdade. Wayne Grudem diz assim: a adoração corporativa é a atividade da igreja que mais claramente antecipa o estado eterno, quando estaremos para sempre diante do trono. O Wayne Grudem, ele fala aqui muito bem, porque um dia eu e você, todos nós, a igreja, estará diante do trono, adorando a Deus, como os 24 anciões, como os 4 seres viventes, como os serafins ali em Isaías, capítulo 6, todos nós estaremos diante de Deus adorando. Então a adoração é algo que acontece aqui na terra, mas ela vai continuar na eternidade. A igreja foi chamada para a adoração. Por isso que o Wayne Grudem diz que a adoração corporativa
é a atividade da igreja que mais claramente antecipa o estado eterno. Ah, pastor, quando eu chegar na eternidade, a nossa adoração já está antecipando aquilo que vamos fazer pela eternidade. Nós estaremos diante do trono adorando. E aí vamos entender quais são os elementos da adoração. A igreja primitiva vai nos mostrar que os pilares da adoração, Atos 2,42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Quando eu penso nos elementos da adoração, nunca foi só canção. Não defina a adoração apenas com música, mas a adoração é quem nós somos, é o nosso estilo de vida. E quando você olha para a igreja de Atos, você vai ver o quê? Essa igreja em comunhão, essa igreja na mesa partindo os pães, a igreja em orações. E quais são os elementos principais desse momento? Efésios 5,19, Salmos vai falar muito sobre isso, louvor e cânticos espirituais. É tão interessante hoje que você vê um grupo de cristãos, de irmãos se reunindo, irmão, daqui a pouco vai estar cantando, vai estar adorando, porque isso sempre fez parte da igreja. Somente oração, não. Adoração, canções, não, mas oração coletivas. Atos 4,31 nos fala sobre isso. Além disso, tem a leitura da palavra, tem a pregação e tem também os sacramentos. E quando eu falo sacramentos, estou falando de batismo e ceia. Então você percebe que não é simplesmente canções. Tem canções, mas não é só isso. Não é só isso. Quando eu estou ali segurando o pão e o cálice, esse é um ato de adoração. Eu estou fazendo isso em memória de Cristo. Eu estou comendo do pão, bebendo do cálice, estou declarando que eu sou um com Cristo, eu sou um com meu irmão. Então a adoração não se trata apenas de canções. Tem canções, mas não é só canções. E a adoração, ela precisa também ser comunitária. A adoração, ela não é apenas individual, mas ela, sobretudo, é comunitária. Aí eu posso adorar sozinho, pastor? Sim, mas você não pode passar a sua vida toda adorando sozinho. Essa adoração, quando ela é feita em comunidade, de forma comunitária, ela tem um peso muito grande. A igreja, quando ela se reúne para glorificar a Deus. E ela faz isso em unidade. Hebreus 10, 24, 25, e consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como é costume de alguns, mas encorajem-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então esse é o momento. Por isso que quando nós nos unimos, a adoração ali que é expressada, vai trazer ânimo ao coração, vai fortalecer quem está fraco. A oração em comunidade ela é muito poderosa. Guarde sempre isso. Na comunhão dos santos, a adoração ganha força. Na comunhão dos santos, na comunhão dos crentes, na comunhão da igreja, a adoração ganha força. Pois juntos nós expressamos o corpo de Cristo diante de Deus. Eu não sei se já viu alguns vídeos de multidões assim cantando. Um dos momentos que eu mais gosto no momento da adoração da igreja é quando o ministério de louvor que está ministrando, eles deixam a voz da igreja, sabe, ressaltar. É tão lindo. A igreja toda cantando em uma só voz. É tão bonito, é tão bonito. Então entenda, a comunhão dos santos, quando junta, a adoração ganha força. E como ela ganha força? E agora, eu preciso também fazer da adoração algo cotidiano. Não é só na igreja, não é só no culto de domingo. A adoração não se limita ao domingo. Não se limita ao domingo. Mas a adoração abrange toda a vida. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Então entenda, cada ato de amor, cada ato de serviço, cada ato de santidade é parte da adoração verdadeira. Não é só as canções. Tem canções, mas não é só canções. A igreja é chamada a viver em adoração contínua. E como nós vivemos em adoração contínua? Só cantando? Não. Tem canções, mas tem atos de amor,
tem serviço. Ah, meu irmão, tem muita coisa. Tem muita coisa. E quais são os desafios à adoração bíblica? Entre os desafios que vivemos hoje, desafios contemporâneos, estão, primeiro, focar em preferências pessoais. É a pessoa que acha que a adoração tem a ver com estilo musical. Adoração não tem a ver com estilo musical. Ah, pastor, mas não tem adoração quando o ritmo é assim, mais acelerado. Irmãos, adoração não é ritmo de música, não é estilo de música. Adoração tem a ver com ambiente. Nos últimos anos, criou-se aquela prática de diminuir a luz no momento da adoração. Aí é muito interessante, porque conversando com muitos jovens, não, pastor, se não tirar assim as luzes, deixar poucas luzes, não tem adoração. Adoração nunca foi ambiente, nunca foi estilo. Não, 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 não. Então, isso pode ser uma preferência pessoal, mas isso não pode ser definido como adoração. Quais são os desafios de hoje? Reduzir a adoração a um momento emocional, a um momento que a música tocou meu coração. Não. Adoração é uma entrega a Deus. Adoração é uma entrega. É uma entrega, é uma entrega. Quais são os desafios? É quando eu coloco o homem no centro e não Cristo. Coloco o homem no centro. O homem não pode estar no centro. Quem está no centro é Cristo. É Cristo. Olha o que Calvino vai dizer. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Até no culto, corremos o risco de adorar a nós mesmos em vez de adorar a Deus. E de forma muito prática, falando de adoração, a adoração transforma vidas quando ela é centrada em Cristo. Aí ela vai moldar o nosso caráter, ela vai fortalecer a igreja e ela vai gerar um testemunho ao mundo. No livro Não Desperdice a Sua Vida, o Samuel escreve assim: nada desperdiça mais a vida do que viver para si mesmo. Mas quando vivemos para a glória de Deus, cada ato se torna adoração e cada dia ganha sentido eterno. Então, para terminar essa aula, eu quero que você entenda: a adoração é a essência da vida da igreja. Ela glorifica a Deus, ela edifica os crentes, ela reúne a comunidade e ela se estende ao cotidiano. Ela vai desafiar o ego humano e tem que haver rendição a Cristo. Perdão, mais uma vez, adoração é glorificar a Deus e edificar a igreja. Não é glorificar pessoas, não é glorificar uma instituição, é glorificar a Deus. Vai incluir louvor? Sim, mas inclui oração, pregação da palavra, os sacramentos. A adoração é comunhão, mas também cotidiana. Não é só no domingo. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, em todos os meus dias. Olha a frase final que eu coloquei. A igreja existe para adorar. Quando Cristo é o centro, a adoração transforma corações, fortalece a fé e revela ao mundo a glória de Deus. Então, a adoração vai revelar a glória de Deus ao mundo. Deus nos chamou para adorar, mas para adorar em espírito e em verdade. Eu quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, na nossa próxima aula, eu vou falar sobre o papel dos sacramentos na vida da igreja. Deus abençoe sua vida. Viva o dia de hoje. Viva todos os seus dias em adoração a Deus. Deus te abençoe.